2 Coríntios, capítulo número 5, do verso 1, meus amados, até o verso 10. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a nossa habitação celestial. E nessa noite nós queremos conversar com você sobre esta temática. A nossa morada definitiva é com o Senhor. A sua casa definitiva, o seu lugar de descanso é com o Senhor. Nós estamos aqui apenas de passagem. Este lugar é passageiro, é temporário. O seu corpo, ele tem um propósito, ele tem um tempo limitado, até o dia em que você vai então ser ressuscitado pelo Senhor, para estar com Ele na eternidade ou para estar afastado dele pela eternidade. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso de 1 até o verso 10, e esta palavra é uma palavra de esperança para o nosso coração, uma palavra de esperança para o seu coração, para a sua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias ruins, estamos vivendo dias de morte, onde diariamente, frequentemente, nós vemos pessoas amadas, entes queridos, familiares, perdendo a vida, perdendo a luta para esta pandemia, mas nós temos esperança. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele trata dessa questão com muita naturalidade e com uma esperança extraordinária. Quando ele escreve aos Colossenses, por exemplo, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz aos Colossenses de que para ele, por ele preferia morrer para estar com Cristo, mas por conta do ministério que ele tinha que desenvolver, ele ainda ficaria mais um tempo aqui na terra. Quando ele escreve a carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele trata sobre a ressurreição do corpo, porque Paulo tinha a convicção de que o dia que ele morresse aqui, ele estaria inaugurando uma nova fase na eternidade, e haveria um dia então que o Senhor voltaria, e para não só completar a obra, mas para ressuscitá-lo e levá-lo então integralmente para a presença do nosso Deus. E aqui novamente nesta carta, Paulo traz essa mensagem de esperança, que eu quero ler com você agora, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Paulo não está falando aqui da sua casa, Paulo não está falando aqui da sua moradia, do lugar onde você habita. Paulo está falando aqui do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Ele diz que é temporária esta habitação. Ele diz que é terrena esta habitação em que nós vivemos. No dia em que esta habitação, no dia em que este corpo for destruído, segundo Paulo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna. Não é mais temporária, não é mais passageira, mas é eterna, não é mais nesse mundo, não é neste plano, mas segundo o apóstolo Paulo, esta terra ou esta casa será nos céus, estará nos céus, estará na presença de Deus na eternidade, não construída por mãos humanas, segundo diz o apóstolo Paulo, porque o nosso corpo glorificado, ele vai ser a semelhança do corpo de Jesus. Verso 2, enquanto isso, meus irmãos, enquanto esse dia não acontecer, enquanto eu e você estivermos presos a esse corpo material terreno, Paulo diz, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos enfrentar dores, nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos passar pela enfermidade e nós vamos enfrentar também a morte, porque nós estamos na nossa morada passageira. Há gemido, há dores, há situações adversas que nós experimentamos. Verso número 3, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, pela eternidade, pela presença do Senhor. Verso 5, foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia daquilo que está por vir. Verso 6, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor,
Ah, meus irmãos, enquanto você está neste corpo material, terreno e humano, você nunca estará plenamente na presença do Senhor. Mas no dia em que você for revestido, no dia em que você receber o corpo celestial, aí você vai poder adentrar nos lugares celestiais, e lá você vai estar plenamente na presença do Senhor. Aqui nós estamos longe, desfrutamos de comunhão, desfrutamos da presença de Deus através do Espírito Santo, temos contato com o nosso Deus, mas haverá um dia em que estaremos intimamente na presença do nosso Deus. Verso 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, verso 9, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Verso 10, Paulo termina dizendo: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A nossa morada definitiva é com o Senhor, amém? A sua casa de descanso, o seu lugar de repouso, a sua Canaã celestial é na presença do Senhor na eternidade. Paulo, ele olha para a morte, meus irmãos, com um olhar que nós também devemos enxergar. Paulo, ele não vê a morte como uma situação de desesperança, muito pelo contrário. Paulo vê a morte como um dia de prazer. Para Paulo será um dia prazeroso, porque neste dia ele vai deixar o corpo terreno, neste dia ele vai deixar o corpo humano. No dia da morte, Paulo tem a convicção que todas as dores, todos os sofrimentos, todas as moléstias que nós vivemos nesse mundo vai ser findado. Então, Paulo olha para o dia da sua morte, estando ele seguro com o Senhor, não com desprezo, mas como um dia de libertação, como um dia de salvação, um dia de recomeço. Por isso, Paulo, ele considera o seu corpo como uma tenda, como algo passageiro, como algo temporário, transitório, ínfimo. Paulo, ele olha para o seu corpo como algo que vai se dissolver, algo que um dia vai terminar, como algo que vai chegar ao fim. Portanto, meus irmãos, investir muito no nosso corpo não é algo que nós devamos fazer, porque independente do seu desejo, da sua vontade, você está perecendo a cada dia. Você está envelhecendo a cada dia, você está ficando cada dia mais fraco, mais frágil, e um dia o seu corpo vai parar, as funções dele não vão acontecer mais, seu coração vai parar, seu cérebro vai parar, seus rins vão parar, e você vai morrer, assim como eu também vou morrer, porque esta casa, esta carne, ela é temporária, ela é passageira, ela não vai durar para sempre, ela vai se dissolver, para aí então, a partir disso, nós entrarmos na nossa morada definitiva, na nossa morada celestial, lá onde a nossa alma, então, vai poder descansar plenamente na presença do nosso Deus. Paulo tem essa visão da morte, essa visão do corpo, porque a visão de Paulo é diferente da visão dos gregos da sua época, da visão dos romanos, da visão dos gnósticos. Muitas pessoas pensam na morte ou na pós-morte como uma situação de extinção. Muitas pessoas têm a esperança do que a morte vai trazer a paz, porque tudo vai desaparecer. O corpo vai desaparecer, a alma vai desaparecer, o espírito vai desaparecer, tudo vai sumir. Mas na perspectiva de Paulo, nós não vamos deixar de existir. Seu corpo não vai deixar de existir, o seu espírito não vai deixar de existir, a sua alma vai continuar, mas numa outra perspectiva, na presença da eternidade. Paulo não buscava esse nirvana, onde ele iria então ter a paz pela extinção completa do seu ser. Tampouco Paulo, ele acredita numa
absorção por parte do divino, algumas ideias sobre a eternidade, e muito menos Paulo acredita que ele teria um espírito desencarnado, porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala da ressurreição do seu corpo. Então Paulo ele está aguardando a expectativa de algo diferente, ele aguarda em Deus um dia em que ele teria um novo corpo, um corpo glorificado, a semelhança do corpo de Jesus depois da sua ressurreição, porque através desse corpo glorificado ele então entraria plenamente na presença do Senhor. Esse corpo que era então agora celestial, não mais material. Esse corpo que agora poderia então estar adorando e servindo ao Senhor pela eternidade e nos lugares celestiais. Então percebam, meus irmãos, que Paulo olha para o pós-morte como uma continuidade. Se aqui nesse mundo ele glorificava a Deus através do seu corpo, ele entendia que na eternidade ele continuaria glorificando e servindo a Deus através do seu corpo. A morte não é o fim, a morte não é a extinção, mas Paulo vê a morte como a passagem para um outro plano, aonde no seu corpo ressuscitado, ele então iria servir e adorar a Deus nos lugares celestiais. Nós temos que ter essa perspectiva, e isso nos ensina então algo sobre a eternidade. Como que Paulo via a eternidade? Paulo via a eternidade como uma continuidade. Paulo via a eternidade como o lugar da sua morada definitiva. Paulo olha para a eternidade não como um nada, não como um lugar onde ele estaria dormindo, um lugar onde ele estaria inerte, um lugar onde ele estaria sem nenhuma ação, mas Paulo olha para a eternidade como algo que ele estaria plenamente ativo, a sua mentalidade, né, a sua adoração, o seu louvor seria continuidade. Nós vamos estar na presença de Deus, não dormindo, não inerte, mas nós vamos estar na presença de Deus adorando, glorificando a esse Senhor. Então a eternidade, meus irmãos, não é um lugar de marasmo. Na eternidade não vai ser um lugar chato. Na eternidade não vai ser um lugar onde você não vai ter nada para fazer. Lá você vai estar diante do Senhor para louvar, para engrandecer e para glorificar esse Deus que Ele é tremendo, esse Deus que Ele é grandioso. Então, diante dessa perspectiva de uma eternidade ativa em adoração, em louvor, como que Paulo ele olha também para esse ambiente? Paulo, ao contemplar a eternidade, ele também olha para a sua vida presente, e ele não despreza a vida presente, ele não despreza o mundo onde ele está vivendo, porque aquilo que ele fazia aqui na terra, neste corpo, nessa habitação passageira, ele continuaria fazendo depois lá na eternidade. Ele tinha a esperança de que assim como ele servia, como ele adorava, como ele exaltava, como ele estava na presença de Deus aqui, isso continuaria depois quando ele fosse para a eternidade. Paulo ele vivia uma vida feliz. Paulo vivia uma vida satisfatória. Paulo ele olhava para a vida, até mesmo pelas tribulações, pelas lutas, pelas dores, com um olhar de alegria, com um olhar de satisfação, com um olhar de prazer, porque tudo aquilo que ele estava vivendo aqui neste mundo era aquilo que ele desejaria continuar a viver na eternidade. Paulo tinha uma perspectiva dessa vida com um olhar positivo. Paulo estava convencido que o aqui e o agora do cristão era algo que ele continuaria depois da sua morte, depois da sua ressurreição e depois do seu corpo transformado. A eternidade o dava esperança. A glorificação do seu corpo nos céus lhe dava uma perspectiva de alegria. E nós como cristãos, meus irmãos, você como discípulo de Jesus, você vive em dois mundos. Você vive neste mundo, mas você também vive agora como cidadão celestial. Você é um cidadão terreno, mas você é um cidadão dos céus. Você está com um pé aqui na terra, mas você está com um pé na eternidade. Ou melhor, você está com os dois pés aqui na terra, mas o seu coração, mas a sua mente, mas a sua esperança deve estar na eternidade. Você não vive apenas para este mundo. Você está nesse mundo, mas a sua esperança, a sua perspectiva, o seu desejo, a sua glória vai vir lá dos céus. Então, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós aguardamos algo maior.
nós aguardamos algo melhor, nós aguardamos algo sublime, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar, para que estejamos na presença de Deus. O nosso corpo nessa terra, ele está apenas de passagem, para que nós possamos então adentrar nas moradas celestiais e lá desfrutar do nosso verdadeiro descanso, e por isso não podemos e não devemos tirar os olhos da eternidade. Por isso, meus irmãos, nós não podemos olhar apenas para o mundo, para as dificuldades, para as lutas, para as tribulações, para os problemas, porque se nós olhamos apenas as coisas que estão me acontecendo aqui neste plano, eu perco a perspectiva de que algo me aguarda na eternidade. E aí eu começo a perder a esperança, eu começo a perder a fé, eu começo a perder o meu ânimo, eu começo a definhar, e a minha vida começa a murchar, e eu começo a entrar num desespero, numa depressão, numa angústia, numa dor, num lamento, num tormento. Por quê? Porque eu perdi a perspectiva daquilo que está me aguardando na eternidade. Então, embora você esteja nesse mundo, tenha a esperança de que algo te aguarda, algo te espera na presença de Deus, e um dia você vai receber isso, e um dia você vai ser agraciado pela presença de Deus. E isso nos leva a não desprezar este mundo, mas viver neste mundo como se aqui nós experimentássemos, os princípios, os elementos primordiais, primários, daquilo que nós vamos desfrutar lá na eternidade. É bom estarmos aqui hoje presencialmente louvando a Deus, sim ou não? Sim. Você tem prazer de estar aqui no templo junto com seus irmãos? Sim. É bom nós estarmos em comunhão, em louvor, em adoração. Então, tudo isso aqui representa um pouquinho daquilo que vai acontecer na eternidade. Isso aqui é um ensaio, meus irmãos. Isso aqui é uma preparação para aquilo que nós vamos desfrutar eternamente na presença de Deus. Porque lá no céu, você não vai estar dormindo. Lá no céu, você não vai estar inerte. Lá no céu, você não vai estar ocioso. Lá no céu, você não vai estar sem fazer nada. Lá você fará aquilo que é o mais importante para a sua vida e para a minha vida. Lá nós vamos estar adorando e glorificando ao Senhor eternamente, na presença do Cordeiro. Então, aquilo que você experimenta aqui, nesse momento ínfimo, é uma tipificação muito pequena do que nós vamos viver lá na eternidade. Portanto, não perca a expectativa da eternidade. Mas Paulo também, ele olha para todo esse contexto da morte, da sua ressurreição, do corpo glorificado, da eternidade, da nossa vida aqui nesse mundo. Ele olha para tudo isso também com uma nota de não de severidade, mas uma nota de conselho, uma nota de alerta, talvez seja a melhor palavra. Quando nós lemos no final, lá no verso 10, Paulo ele diz assim que estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas um dia nós hemos de estar diante do Senhor, e antes de estarmos diante do Senhor, nós vamos ter que ajustar contas com esse Deus. Antes de nós desfrutarmos da presença dEle, nós temos que prestar contas, teremos que ajustar a nossa vida diante do Senhor. Então, apesar de que nós estamos num caminho de glória, apesar de que você está andando e caminhando para a eternidade, antes de você desfrutar plenamente desta eternidade, haverá um momento onde nós iremos prestar contas para o nosso Deus. Para entrarmos no caminho de glória, antes nós vamos ter que passar pela porta do juízo. Para nós desfrutarmos de todas as bênçãos celestiais, antes nós vamos ter que passar pelo crivo do juízo diante do trono do nosso Deus. E isso vai depender de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida. Nós vamos ser julgados por aquilo que fazemos, segundo Paulo, no corpo ou fora do corpo. A nossa entrada na eternidade, ela depende também do momento em que nós vamos ajustar contas com o nosso Deus. Quando nós lembramos então disso, nós temos que voltar o nosso coração e a nossa mente para a nossa relação com o Senhor. Se nós temos, meus irmãos, um dia de prestação de contas, nós precisamos pensar seriamente em como está a nossa vida com o Senhor.
Como está a nossa relação de intimidade com esse Deus? Como está a nossa vida com o Pai? Porque aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade nada mais é do que uma continuidade da maneira com que nós vivemos aqui na terra. Eu digo para você que é impossível nós estarmos na presença de Deus, em pleno louvor, em plena adoração, em plena comunhão com Deus, se nós estivermos aqui nesse mundo uma vida relapsa, uma vida negligente, uma vida que não satisfaz o nome do nosso Deus. Enquanto nós estamos nesse corpo terreno, nessa morada passageira, nós estamos preparando o caminho para a nossa eternidade. E tudo aquilo que nós fazemos aqui vai trazer benefício ou vai arruinar, vai trazer perda ou vai trazer ganho, vai agregar para a nossa coroa ou vai tirar elementos da nossa coroa, do nosso galardão. Então, meus irmãos, estar aqui neste mundo, estar desfrutando do corpo material, estar nessa casa terrena, significa que nós estamos nos preparando, construindo, edificando para a nossa eternidade. Nós precisamos pensar nessa perspectiva, nós precisamos olhar para isso com um olhar de cuidado e de atenção. Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, um contraste entre a breve, entre a passageira vida terrena, e ele contrasta então com a vida eterna, a vida celestial. Perceba que a vida terrena ela é passageira, momentânea, mas a vida celestial ela é eterna, ela é duradoura, ela não vai ter fim. Aqui, segundo Paulo, nós moramos num corpo que ele é terreno, ele é perecível, ele é corruptível, ele é temporário e um dia ele há de chegar ao fim. Mas quando nós olhamos para a eternidade, Paulo contrasta então que lá nós teremos um corpo glorificado. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, nós teremos um corpo que será incorruptível, nós teremos um corpo que será perfeito, um corpo que nunca mais se desfará, porque aquela será, na linguagem do apóstolo Paulo, a nossa casa, a nossa morada definitiva, ela não vai ter fim. Então, quando você olha para os problemas, para as lutas, para as dificuldades que você vive aqui nesse mundo, a esperança e o consolo e a paz que nós recebemos é entender que tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, tudo isso é temporário, porque haverá um lugar definitivo, um lugar eterno para você poder descansar na presença do nosso Deus. A vida aqui na terra, no corpo, Paulo diz que é como você acampar numa barraca, é como você estar num lugar temporário, sem muito conforto, é você estar vivendo de uma maneira que você vai viver momentos de dor, momentos de angústia. Paulo diz que aqui nós gememos, nós nos angustiamos. Por que gememos e angustiamos? Porque nós temos dores. O pastor Ito falou das dores nas costas, né? A gente vai ficando mais velho, vai chegando na idade do condor, né? É dor nas costas, é dor nas pernas, é dor nos braços. Quem já chegou à idade do condor aí, levanta a mão. Né? Muitos irmãos já estão nessa idade, porque isso é resultado da corruptibilidade do seu corpo. E cada dia vai ficando pior, não se anime muito não, cada vez vai ficando mais difícil. O corpo vai ficando mais pesado, a gente vai sentindo o peso da idade, o peso dos anos, porque nós gememos, nós nos angustiamos nessa morada temporária. Mas lá na morada definitiva, nada disso vai existir. E o final, meus irmãos, disso é a morte. O final dessa degradação do corpo é um dia nós morrermos, descansarmos desta vida. O corpo não é a nossa casa definitiva. Por isso, nós desejamos ser revestidos da habitação celestial, conforme ele fala no verso 2. Você não está morando na sua casa definitiva, o seu corpo não é a sua morada definitiva. Então não tem problema se um dia ele deixar de existir. Não tem problema se ele está enfraquecendo, não tem problema se ele está se deteriorando, porque aqui, este corpo que você tem, esta vida que você está levando agora, não é a sua vida definitiva, não é aqui que você vai passar o restante da sua eternidade. Você está aqui apenas de passagem para conseguir, através da salvação em Cristo Jesus, o direito de estar na presença de Deus na eternidade. Estar nesse corpo terreno, meus irmãos, segundo Paulo, é estar longe do Senhor,
Enquanto você não receber o corpo glorificado depois da ressurreição, depois da sua morte ou no arrebatamento, você nunca vai estar plenamente diante da presença de Deus. Paulo fala que nós estamos aqui e por isso estamos distantes ainda do nosso Deus. Mas quando nós deixarmos essa morada, quando nós morrermos, nós então vamos comparecer, lá no verso 10, primeiro perante o tribunal de Jesus Cristo. Primeiro nós vamos prestar contas das nossas vidas. Nós vamos dar contas de tudo que nós fizemos, quer no corpo ou quer fora do corpo. Primeiro nós vamos passar por esse crivo do julgamento de Deus. E aí, se nós somos aprovados, então, Paulo diz no verso 8, que nós vamos estar na presença do Senhor para descansarmos com Ele. Veja novamente o verso número 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Para habitar com o Senhor, nós temos que sair deste plano. Para estar na presença de Deus, recebendo o corpo glorificado, nós precisamos deixar este corpo terreno e passageiro. E isso denota também a necessidade de ajustarmos as nossas contas com o Senhor. Paulo, ele considera aqui, meus irmãos, a realidade daqueles que são salvos, a realidade daqueles que são redimidos, a realidade daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, aquele que foi salvo, aquele que foi redimido, aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado e aquele que está em comunhão com Deus, salvo pelo Senhor, selado pelo Espírito Santo. A esse está reservado o direito da eternidade, o direito de uma morada terrena ou celestial. Mas aquele que não passou por esse processo de salvação, de transformação, de mudança de vida, infelizmente, meus irmãos, para esse, o lar celestial não é o mesmo lar que o Senhor está preparando para os salvos. A eternidade para os não salvos é diferente da eternidade para os salvos. A Bíblia diz que aqueles que não entregaram a vida para Jesus, aqueles que não foram salvos, eles irão passar a eternidade longe do Senhor, em sofrimento, em angústia, em dor. Portanto, é importante você e eu pensarmos nisso. Como está a nossa vida diante do Senhor Jesus? No dia em que eu estiver diante do trono, sendo julgado pelo Senhor, sendo colocado diante dele a prova da minha vida, tudo aquilo que eu fiz ou tudo que eu deixei de fazer, eu serei digno de estar diante dele? Eu serei digno de poder adentrar na presença do Senhor? Então nós precisamos pensar que a mudança de casa, a mudança de morada terrena para celestial, denota, exige de nós uma vida plena na presença do Senhor. Meus irmãos, a vida neste mundo não pode ser comparada em nada com a vida na eternidade. A vida nesta terra jamais pode ser comparada com a vida que o Senhor prepara para nós nos céus. Mas aí nós nos perguntamos como saber qual vida é melhor. Você sabe me dizer qual vida é melhor? A vida nesta terra ou a vida na eternidade? É uma pergunta um pouco complexa para a gente responder. Porque afinal de contas, quem de nós já esteve do outro lado, na eternidade, para poder afirmar que aquela vida é melhor do que esta vida? Mas, meus irmãos, nós não precisamos estar lá do outro lado para ter esta convicção. Por quê? Porque à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos de Jesus e à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos escreve, nós podemos ter convicção, nós podemos declarar sem sombra de dúvida de que a vida na eternidade, ela é muito melhor do que a vida nesta terra. Eu creio isso, de que a vida nos céus, aquela vida que o Senhor promete, ela é infinitamente melhor, incomparável com a vida que nós estamos levando aqui neste mundo. Então devemos investir, devemos nos preocupar, devemos nos preparar também para esta vida na eternidade. Agora, para desfrutar desta vida na eternidade, nós precisamos deixar de viver a vida nesta terra. Para nós desfrutarmos da vida na eternidade, nós precisamos partir daqui. Para entrarmos na morada celestial e definitiva e eterna, nós temos que deixar a morada passageira, terrena e corruptível. Então você precisa preparar a sua mudança. Você precisa organizar as suas coisas. Você precisa, como Jesus ou Deus disse a um certo homem no Antigo Testamento, coloca a tua vida em ordem, porque certamente você morrerá.
Meus irmãos, quando nós mudamos de casa, nós preparamos, nós embalamos, nós encaixotamos, nós desmontamos, pelo menos é assim que a maioria das pessoas fazem. Quando você vai mudar de uma residência para outra, você prepara toda a sua mudança para você levar as coisas em segurança até a sua nova morada. E por isso nós não podemos viver nesse mundo de qualquer maneira. Nós não podemos viver aqui nesse mundo uma vida torta, uma vida errada, uma vida sem estarmos na presença do Senhor, porque no dia em que o Senhor nos chamar, a nossa vida precisa estar em perfeita ordem para podermos então adentrar na morada celestial. Não só do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista da condição humana. O céu é muito melhor, meus irmãos. O céu é muito melhor do que a terra. A eternidade vai ser algo maravilhoso. Apocalipse 21:4 diz que lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá choro, lá não haverá dor. Então nós podemos crer sim que a vida na eternidade será muito melhor. Agora nós temos também algo para admitir. Nós somos tentados. Nós somos seduzidos por este mundo. Esse mundo nos seduz, esse mundo nos prende, esse mundo ele nos agarra, esse mundo ele nos amarra, esse mundo ele nos envolve em muitas coisas para que nós consideremos até a possibilidade de apenas desfrutar e usufruir da vida aqui. As tentações, as provações, os prazeres, as coisas boas que o mundo oferece, são um engodo para que a gente possa perder a possibilidade, perder a vista daquilo que o Senhor tem para nós na eternidade. E o inimigo ele vem com tentações e com sugestões para mim e para você, dizendo: olha, esse papo de eternidade, esse papo de morada celestial, isso é muito confuso, isso vai demorar muito, isso é algo que nem pode acontecer. Quem garante para você que haverá uma eternidade? Então, tire isso da sua mente, usufrua desse mundo agora, usufrua desta vida agora, usufrua de tudo que você está vivendo agora, porque afinal, você não tem nenhuma garantia da eternidade. Essa é, meus irmãos, a propaganda do inimigo de Satanás para a sua vida. Se preocupe, viva, usufrua este mundo como se aqui terminasse a sua existência. Mas Paulo vem nesta noite, através desse texto, nos exortar para que a gente não tire os nossos olhos da eternidade. Viver aqui é sedutor, e esta vida aqui, ela pode ofuscar a perspectiva da vida da eternidade. Não perca de vista o que o Senhor tem para você lá no céu. A Bíblia nos exorta a nos desapegarmos desta morada. A Bíblia nos exorta para que nós possamos então pensar e preparar e construir a nossa perspectiva na morada eterna. Que você possa entender que Deus tem algo para você lá na eternidade, que Deus está preparando lá para você uma morada, conforme Jesus disse lá em João, capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, há um lugar para você, há um lugar de descanso, há um lugar de habitação, há um lugar para você poder desfrutar plenamente da presença do Senhor. Então, meu amado irmão, querido amigo, não perca a perspectiva da eternidade. A sua morada definitiva é no céu. Você está aqui de passagem. Você é temporário. Você é passageiro. E você pode desfrutar de algo melhor diante do Senhor. Amém? Amém. Fique de pé se você puder, no nome de Jesus. Que você não se apegue muito a esta morada. Que você não se apegue muito a esta tenda, a este tabernáculo, a esta habitação que é o seu corpo, que é a sua vida, a sua existência aqui neste mundo. Ah, meus irmãos, meus queridos, a vida aqui ela é apenas temporária e passageira. Você e eu, nós não sabemos quanto tempo viveremos aqui neste mundo. Nós não sabemos quantos dias mais nós temos.
Nós não sabemos quanto ainda de vida nesta terra, neste corpo nos aguarda e está reservado para nós. Nós não sabemos quando será o dia em que vamos ter que deixar esta habitação. Por isso é importante estarmos preparados, prontos, seguros, de que no dia em que o Senhor nos chamar, no dia em que o Senhor declarar: ei, meu filho, hoje é o dia da sua mudança. No dia em que o Senhor disser: meu filho, hoje será o dia em que você vai ser transportado para a sua morada definitiva. Nós precisamos estar preparados para este momento. Você está preparado para este momento? Você está preparado para o dia em que você vai deixar esta morada terrena passageira, para você poder então adentrar nos lugares celestiais, para você poder receber o seu corpo glorificado, para que você então possa descansar e adorar e bendizer o nome do Senhor, para que você possa estar preparado para este momento. É importante você entender que você não deve viver para si mesmo. A sua vida não é para você viver para você, desfrutando apenas dos seus prazeres, dos seus deleites, das suas alegrias. Meu irmão, meu amigo, a minha vida que nós temos, o corpo que nós temos, tudo que nós temos aqui, sendo ainda terreno, passageiro, temporário, deve ser vivido de tal maneira que glorifiquemos ao Senhor. Paulo diz que, embora neste corpo ou na eternidade, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve ser para o louvor e a honra do nosso Deus. Então não viva para você. Não se apegue muito a esta vida. Não se apegue muito às coisas deste mundo. Não se apegue demais às coisas materiais, porque são transitórias, são passageiras, muitas delas são ilusórias. Ah, meus irmãos, meus amigos, como nós temos que entender essa verdade, como que nós temos que compreender esta verdade, que tudo que provém deste mundo é passageiro, temporário e muito também é ilusório. É ilusão para nos afastar, é ilusão para tirar a nossa atenção, os nossos olhares do céu, da presença do nosso Deus. Você não vai usufruir de nada daquilo que você está construindo aqui na terra, lá na eternidade. E Jesus nos orienta a acumular tesouros nos céus, a acumularmos tesouros na eternidade, a nós criarmos uma cultura de que a nossa morada, ela é celestial, ela é eterna. Nós temos que olhar para a eternidade como algo que nós vamos desfrutar, que você possa ter essa percepção de que tudo aqui é passageiro, e tudo que existe aqui é muito inferior ao que nos aguarda na eternidade. Se a sua casa, se o seu carro, se a sua alimentação, se as suas roupas, se o seu trabalho, se a sua família, se tudo isso que é temporário e passageiro é maravilhoso, imagina o que te aguarda na eternidade. Mesmo que lá nós não tenhamos a mesma realidade que vamos viver aqui, mas tudo que nos aguarda lá é infinitamente melhor, maior do que aquilo que nós desfrutamos aqui e agora. Portanto, meus amados, temos que investir nesta morada celestial e eterna. Nós temos que investir nesse lugar de descanso eterno, investir mais lá do que nós estamos investindo aqui, porque aqui é passageiro. Eu imagino que você não queira viver e morar aqui para sempre. Eu imagino que você não queira desfrutar apenas das coisas que você está tendo agora. Eu imagino e quero que você nessa noite tenha a percepção de que algo melhor te espera na eternidade. Não apenas naquilo que diz respeito ao corpo, à morada da nossa alma, mas a condição que nós vamos encontrar e a realidade que nós vamos viver na presença de Deus. Mas isso é na presença de Deus. Por isso você precisa entregar sua vida para Jesus. Precisa confessar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador.
para que no dia do juízo você possa ser então recebido diante da eternidade, na presença de Deus. Pai, nesta noite nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, Pai, o nosso corpo físico, passageiro, temporário, terreno, corruptível. Entregamos a Ti, Pai, as nossas dores, os nossos gemidos, as nossas lágrimas, as nossas tristezas, porque nós temos a esperança, Pai, de um dia sermos revestidos de um corpo glorificado. Ó Pai, para podermos estar na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, Te louvando, ó Deus, lá onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, ó Deus, que este dia possa chegar, Pai, que este momento de adentrar nos lugares celestiais possa chegar. Não cabe a nós determinar este dia, porque o Senhor já escreveu este dia no curso da nossa vida. Por isso, ó Pai, nós aguardamos com ansiedade, nós aguardamos com expectativa este momento glorioso. Seja, Senhor, com a nossa morte, seja através do arrebatamento, nós temos a percepção e a convicção de que vamos ser ressuscitados. Esse corpo terreno será revestido de um corpo glorificado, para podermos estar então diante do Senhor, te exaltando e te bendizendo. Prepara o nosso coração para esse momento, prepara a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos construir, edificar a nossa morada celestial. Recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Adore a Ele, cante, exalte, glorifique o nome desse Deus. Que todas as tuas dores, que todas as tuas angústias, que todas as tuas lágrimas, que os teus sofrimentos, que os teus pesares sejam agora colocados na balança diante da eternidade. Que você não fique apenas olhando para os sofrimentos desta vida temporária, que você não entristeça o teu coração diante de tudo que você está passando aqui neste mundo, porque isso tudo é passageiro, tudo isso é temporário. Um dia esse sofrimento vai acabar, um dia estas dores hão de cessar, um dia essas lágrimas hão de secar, um dia esta pressão, essa angústia, esse peso sobre a sua alma, ele vai ser transformado em júbilo, em alegria, na presença do Senhor. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte